Bom, pessoal, vamos lá, né, terminar a unidade 4, capítulo 3 e 4, Geografia Bíblica, livro do João Colenda, né, do nosso curso do IBAD. Graças a Deus estamos já encerrando Geografia Bíblica e vamos entrar daqui a pouco aí no livro dos profetas, né, os profetas maiores e profetas menores. Mas, por enquanto, nós vamos seguir por aqui, né, encerrando Geografia Bíblica. E eu quero começar falando aqui com vocês que essas 7 cidades e a ilha de Patmos, que há no Apocalipse, que está aqui nesses 2 capítulos que nós estamos acabando de estudar e encerrando o livro, são para nós, meus queridos, cidades muito importantes. Por quê? Porque elas receberam uma carta de Jesus. Imagine isso. Jesus escreve uma carta para cada uma daquelas igrejas que estavam naquelas cidades, na pessoa de seu pastor, ou seja, ele, o destinatário, o pastor que estava lotado naquelas cidades. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que Jesus diz a João assim, olha, escreve João ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Laodiceia, em Sardes, né? Ele vai estar escrevendo isso, escreve ao anjo da igreja. O anjo da igreja, na verdade, é o pastor daquela igreja. E assim por diante, né? Como em todas as outras cartas. Quando ele menciona ali, e ao anjo da igreja, aquela carta está sendo destinada exclusivamente ao pastor daquela igreja, daquela cidade, o responsável por aquele rebanho, responsável por administrar a igreja ali naquelas cidades que são mencionadas essas cartas. E nós vamos passar um pouquinho aqui por cada uma dessas cidades, já que estamos falando de geografia, né? O autor ele traz aqui, né, alguns cenários do Apocalipse, capítulo 3, e passa por essas cidades, que é muito importante, passa por essa ilha, né? Não só a cidade é importante, mas também a ilha de Patmos também é algo muito importante no cenário bíblico, né? No cenário bíblico, nós vamos estar falando isso aqui. Vamos ver aí a importância desses locais, né, dessas localidades aqui no cenário bíblico, e isso é muito importante para o estudante da palavra de Deus. É muito importante o estudante ele ter aí na sua cabeça mais ou menos a situação dessas localidades aí, aonde está sendo escrito, né, o livro das revelações dos acontecimentos finais, né? E nós vamos começar por Patmos. Patmos é uma ilha situada no mar Egeu e ela fica ali a 55 quilômetros da costa da Turquia, ou seja, ela está bem perto da Turquia, né? A ilha de Patmos está bem próximo da Turquia. Com o território, essa ilha ela tem um território de 16 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Então é uma ilha até bastante grande. Você pensa aí 10 quilômetros de largura por 16 quilômetros de comprimento. Então é uma ilha bem extensa. E essa ilha ela era utilizada por Roma. Roma utilizava essa ilha como colônia penal, gente. Roma usava essa ilha para colônia penal, como presídio, como lugar para colocar presos. E foi para lá, para esse local, que o apóstolo João ele foi enviado por ordem do imperador Domiciano. Veja bem essa informação, o imperador, no momento da morte de João, da prisão de João, era o Domiciano, sob a acusação de quê? Que João estava sendo acusado? De pregar o Evangelho de Cristo. A menção na Bíblia Sagrada do nome da ilha de Patmos, você vai encontrar lá em Apocalipse 1, versículo 9. Está escrito lá a ilha de Patmos, ou seja, esse local é mencionado na Bíblia Sagrada. Essa ilha de Patmos era para onde os prisioneiros eles iriam, né? E naturalmente eles não conseguiam fugir de lá, porque era uma ilha, era cercada pelo mar, né? O mar Egeu, o mar Grande, então não tinha como fugir. Naturalmente era impossível fugir da ilha ali, da prisão de Patmos, da ilha de Patmos.
E foi feita ali uma colônia penal, né? E a ilha de Patmos, ela tornou ali uma fortaleza muito grande, e essa fortaleza numa prisão romana, aonde Roma enviava ali os seus presos, né, para ficarem ali isolados e guiados. Os prisioneiros, né, que iam para lá, os inimigos do império, e o apóstolo João, ele também foi levado para lá. João é aquele, né, que ele mesmo dizia, né, que Jesus o amava. Não é Jesus que disse que ele era o discípulo amado, mas o próprio João mesmo que disse, né, que Jesus amava ele. Ele foi enviado lá para a ilha de Patmos para cumprir uma pena. Por quê? Porque ele foi condenado por Roma por falar de Jesus Cristo. Pensa bem isso. Roma não admitia, Roma não aceitava que se falasse de Jesus. Era proibido falar de Jesus. E por ordem do então imperador romano Domiciano, que determinou que João fosse para lá, que João fosse preso e fosse lançado nessa ilha. Haja visto que João era um criminoso perigoso, né? Haja visto que era um dos criminosos mais perigosos. É lógico que eu estou usando aqui de ironia, né? É lógico que eu estou sendo aqui um pouco irônico, mas mandaram João para lá por quê? Que crime que João tinha cometido? João era um grande criminoso? Não. João era a pessoa que pregava e que falava do nome de Jesus. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele disse, né, que ele foi arrebatado em espírito. João mesmo escrevendo que ele foi arrebatado em espírito. E o Senhor arrebatou em espírito e levou, né, João a ver e a relatar e a escrever todo o livro de Apocalipse, o derradeiro livro da nossa Bíblia Sagrada. Apocalipse, haja visto, né? Diga-se de passagem, a palavra Apocalipse no grego significa revelação. Então João recebe ali a revelação, ele é arrebatado em espírito e ele recebe a revelação de Deus para narrar os acontecimentos finais. Então Deus trouxe a João aí, né? Deus trouxe a João aí para que nós pudéssemos ter o conhecimento das coisas e das doutrinas dos acontecimentos aí nos dias finais. E ele teve, né, acesso nessa visão aos acontecimentos futuros, aquilo que aconteceria, né, aquilo que estava acontecendo, aquilo que iria acontecer também. Inclusive, existe uma área da teologia que estuda especificamente os futuros acontecimentos, chamado de escatologia. Isso existe uma área dentro da teologia que ela é específica para estudar sobre esses acontecimentos finais, que chama escatologia. A gente vai passar por ela aqui, né, no nosso curso em algum momento aí para frente, e é uma área muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser de muita importância para todos nós, né, passarmos aí por essa matéria, né, escatologia. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas imaginam, não. É muito gostoso, é muito bom, né? E vai ser muito importante para o nosso crescimento também, dentro da palavra de Deus, estudar essa disciplina que trata da revelação das coisas finais, escatologia, doutrina das últimas coisas. Mas vamos voltar aqui para a ilha de Patmos, essa ilha que fica ali pertinho da costa da Turquia, ali bem pertinho do Mar Egeu, entre o Mar Egeu e o Mar Grande, né? E ele esteve lá, né, nessa ilha, e essa ilha ele teve uma visão e ele escreve ali o Apocalipse, relatando os importantes acontecimentos finais, né, aquilo que estaria acontecendo no final dos tempos. Caminhando aqui para frente, vamos caminhar para frente, eu quero falar um pouquinho agora sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Isso, as famosas e tão faladas, né, 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas, essas 7 cidades que são mencionadas no Apocalipse, começando, né, falar aqui pela primeira cidade, pela primeira carta, né, a cidade de Éfeso. E ao anjo que estava em Éfeso, João escreve para o anjo que estava em Éfeso. Essa cidade de Éfeso,
ela foi fundada pelos gregos. A história diz que ela foi fundada pelos gregos aproximadamente 1050 anos antes de Cristo. Então, haja visto que já era uma cidade bem antiga, né? 1050 anos antes de Cristo já existia a cidade de Éfeso. Era uma cidade religiosa, tinha ali como principal divindade Diana, né? Diana. Nós temos uma aluna aqui que chama Diana, e a principal divindade ali daquela cidade chamava-se Diana. Não tem nada a ver com a Diana, a aluna, não. É só aqui um paralelo, né? Uma semelhança. E lá tinha essa divindade chamada Diana, ou também Artemis, né? Como eles gostavam de chamar ela. Ou era Diana e eles gostavam de chamar de Artemis. Essa era a deusa da fertilidade. A igreja de Éfeso recebeu, né, de Jesus ali uma carta, né, do Apocalipse, sendo a primeira conteúdo da carta. Jesus elogia aquela igreja e depois Jesus adverte ela, né? Jesus elogia o trabalho dela, mas depois o Senhor adverte ela, dizendo que ela deveria voltar ao primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja que fazia, que tinha muito trabalho, mas era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Então, essa cidade de Éfeso era uma cidade muito importante naquele contexto. Paulo foi o responsável por fundar e abrir a igreja ali em Éfeso, ele foi o fundador da igreja ali na cidade de Éfeso. Timóteo foi um dos pastores daquela igreja, né? E João, o apóstolo João, ele vai morrer lá na cidade de Éfeso, 103 anos depois de Cristo, morre de morte natural, lá também nessa cidade de Éfeso. Nós vemos aí muito na Bíblia Paulo, né, falar fortemente contra a deusa Diana, né? Ele combatendo ali os ensinamentos da deusa Diana. Diana no grego era chamada de Artemis, né? E ela era conhecida como Artemis, a deusa da fertilidade, né? Tinha lá um grande e suntuoso templo naquele momento ali de João Batista, né? Aquele momento ali que Jesus ele escreve essas cartas, manda João escrever essas cartas. Ali em Éfeso havia um grande templo, um magnífico templo, né? E era uma cidade fantástica naquele momento, né? Uma cidade muito fantástica. Eles trabalhavam, era uma cidade muito imponente, mas não tinha quase nada a desejar, mas só o Senhor os repreendeu dizendo que eles tinham que voltar ao primeiro amor. Não tinha importância aquilo que eles estavam fazendo se eles também estivessem perdendo o primeiro amor. Então eles eram uma igreja muito prendada, mas era uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. E Jesus começa a dizer, né, a eles: vocês abandonou o primeiro amor, então volta ao primeiro amor. Volta, né, no sentido de colocar Deus em primeiro lugar, de honrar Deus em primeiro lugar, de obedecer o Senhor. E esse é o primeiro amor, né, que o Senhor começa a cobrar dessa igreja naquele lugar ali de Éfeso. A segunda carta que nós vemos aqui no nosso livro, a segunda carta é a carta de Esmirna. Esmirna é uma cidade importante também. Todas essas cidades estão lá na região bem próximo da Turquia, estão ali na região da Ásia Menor, chamado na Bíblia, nós conhecemos pela Bíblia de uma região chamada Ásia Menor, estão ali na região da Turquia. Esmirna atualmente, né, ela é chamada de Izmir. Atualmente, hoje, ela chama-se Izmir, e essa cidade existe até hoje. É uma cidade portuária, localizada ali no sudeste da Turquia, bem na costa ali do Mar Ocidental, ali da Ásia Menor. Foi colonizada pelos gregos, os gregos que colonizaram ela, e possui um dos maiores anfiteatros da Ásia. Um dos maiores anfiteatros da Ásia está lá em Esmirna. A igreja de Esmirna também recebeu de Jesus uma das cartas. O pastor de Esmirna também recebe uma das cartas, né, ali das igrejas do Apocalipse. E Jesus
para essa igreja de Esmirna, Jesus ele simplesmente aconselha essa igreja, esse pastor, de que sejam fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna também é uma das cidades, né, muito importante que nós encontramos aí nas cartas de Jesus, né, endereçadas a João para ser repassada ao pastor dessas igrejas. Seguindo aqui, a terceira cidade é a cidade de Pérgamo. Pérgamo, essa linda cidade de Pérgamo, construída ali sobre os montes, né, os montes ali de uma forma cônica, ou seja, ela é construída sobre um monte e esse monte tinha uma forma cônica, uma forma de cone. Imagina um cone, foi construída num monte e esse monte tinha uma forma de cone. Atualmente a cidade chama-se Pérgama. Atualmente ela chama Pérgama. E antigamente, antes dela chamar Pérgamo, nesse momento, antigamente ela chamava Pérgamo. Hoje, atualmente, ela é conhecida como Pérgama, bem também na Turquia. Essas cidades todas ficam ali bem perto da Turquia. Foi muito importante para o centro político, o centro comercial naquele momento. Ali tinha um teatro com a capacidade de 10 mil lugares, né? Ali na cidade de Pérgamo tinha um teatro que tinha capacidade para acolher 10 mil pessoas, um teatro maravilhoso, né? E existia ali o fato também de que parte daquele anfiteatro, parte daquele teatro que existia lá no tempo de Jesus, nos tempos de Paulo, nos tempos de João, no tempo que João escreveu, e esse teatro ainda se encontra partes dele lá até hoje. E João escreveu essa carta, né? Essa parte dessa carta, dessa obra, endereçada a esse povo ali nessa cidade de Pérgamo, um lindo teatro, uma paisagem maravilhosa. Imagine um teatro com 10 mil lugares, uma cidade potente, uma cidade grande, uma cidade magnífica, né, para aquele momento. E olha outro dado importante que o autor traz aqui para nós. Pérgamo já era um exemplo, já era um exemplo bem atrás. Essa cidade ela tinha desenvolvido a escrita a partir de peles de ovelhas e de outros animais. Por isso, esse material que a gente conhece chamado de pergaminho é por causa de Pérgamo. Lembra que a escrita foi desenvolvida pelos egípcios, não lembra? Nós lembramos, nós falamos disso, né? Que a escrita ela foi desenvolvida com tecnologia criada pelos egípcios, que era o papiro, as folhas do papiro, né? E da folha do papiro saíram-se os papéis. Mas houve um momento na história que os egípcios seguraram o papiro e eles não forneciam mais papiro, ou seja, papel para o mundo. E aí Pérgamo aproveita essa crise e essa cidade bem intelectualizada, uma cidade bem formada, bem politizada, cidade bem cultural, eles conseguem desenvolver aí uma técnica a partir da pele de animais, pele de cordeiros, pele de ovelhas e de outros animais. E eles fizeram ali alguns tratamentos nessas peles, deixaram aquilo ali muito bem fininho. Eles iam tirando, iam rachando essas peles, iam tirando várias peles e fazendo ali muito fininho, muito melindroso mesmo. E aquelas peles, né, em forma de papel, elas serviam para a escrita. E essas peles, né, é o que nós chamamos e nós conhecemos como pergaminhos, né? E até hoje, né, existe diplomas em grandes universidades espalhadas no mundo inteiro que ainda usam o pergaminho, né? É um material chique, gente, um material fino, né? E o pergaminho veio lá de Pérgamo que criou os pergaminhos. São os escritos em pergaminhos, esse nome pergaminho vem aí por conta dessa cidade de Pérgamo, foi criado na cidade de Pérgamo. Isso é informação interessante, né, para os nossos alunos. Que também essa cidade recebeu aí carta de Jesus.
Essa cidade também ela recebeu uma carta de Jesus no Apocalipse. Essas 7 cidades, todas elas foram alvo de cartas, né? Jesus ele envia cartas para essas cidades, e essas cidades são importantes. Seguindo aqui, nós vamos passar também pela igreja, pela cidade de Tiatira, a atual Aquisar. A cidade de Tiatira aqui na Bíblia, hoje atualmente ela chama Aquisar, e ela está também lá na Turquia. Essa cidade foi fundada pelo Seleuco I, né, um homem chamado Seleuco I, um dos generais aí de Alexandre o Grande. Pensa bem, nós já aprendemos aqui sobre o Alexandre o Grande, né? Aquele grande imperador do Império Grego, aquele grande homem do Império Grego. E Seleuco foi um dos generais de Alexandre o Grande, foi ele que fundou essa cidade, né? Muito imponente, muito importante. E eles produziam lá nessa cidade cerâmicas, objetos de bronze, tecidos tingidos na cor de púrpura. Especialmente a economia dessa cidade ela era baseada em 3 tipos de indústria, né? Cerâmica de bronze, Apocalipse 2:18, fabricava vários protetores tipo escudo, né? Aqueles escudos de soldados, aqueles protetores, armamentos, né? Armaduras para soldados, né? Aquelas couraças, capacetes, escudo, aquelas armaduras, eles produziam tudo lá. Produziam também tecidos tingidos com tintura extraída de uma raiz chamada garnaça, uma planta chamada garnaça que dava naquela região, e eles extraíam da garnaça essa planta que era produzida ali às margens ali daquele local, e dessa planta eles extraíam a cor púrpura. E lá tinha, né, também o templo da deusa, de vários deuses pagãos, né? Um exemplo, lá tinha o grande templo ao deus Apolo, e também tinha um grande templo à deusa Artemis, né, ou Diana, né? A igreja de Tiatira, ela recebeu de Jesus uma carta, e ela recebeu grande repreensão. A repreensão que o Senhor fez com aquela igreja foi porque eles aceitavam a imoralidade sexual, eles comiam alimentos sacrificados a ídolos. Gente, eu tenho batido tanto pesado sobre isso, né? Sobre comer alimentos, carne sufocada, sangue, alimentos sacrificados a ídolos. E esta igreja de Tiatira é a que Jesus fala, né? Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Nós sabemos quem foi Jezabel, não é mesmo? Mulher do rei Acabe. Nós estudamos aqui quando estudamos nos livros históricos. E essa mulher, ela era uma mulher depravada, uma mulher maligna. Não eram os demônios que entravam em Jezabel, era Jezabel que entrava nos demônios, era uma mulher depravada. E essa mulher, ela oferecia sacrifício a outros deuses. Nós estudamos isso aqui, né? Quando Elias, ele desafia os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Acera. Uma das formas de culto dessa mulher que ela praticava, ela ensinava a imoralidade sexual, orgia, incesto, todo tipo de depravação sexual. Essa mulher, ela ensinava. E o Senhor repreende aquela igreja com essas práticas, né? Lá naquela época, Jesus já descrevia isso para aquela igreja. Olha, eu tenho, porém, contra ti que vocês toleram Jezabel. Ou seja, essa cidade, ela estava na prática da depravação sexual, da imoralidade sexual, consumindo alimentos sacrificados a ídolos. Eu tenho batido muito nessa tecla, É pecado, Deus condena e Deus aborrece. Apocalipse 2:10 é o registro dessa carta. Vamos ver agora, né? Vamos ver agora um pouquinho a igreja de Sardes, terminando aqui a igreja de Tiatira, vamos falar da igreja de Sardes. Aqui em Sardes tem um grande templo, né, que era oferecido e era também adorado a deusa Artemis. Olha vocês verem, né? Acho que quase todas as cidades tinham aí templos da deusa Diana, né, ou deusa Artemis. E aqui, nessa cidade de Sardes, tem um grande templo
oferecido e adorado, e adoravam-se a Deus Artemis, irmã gêmea, né, do deus Apolo. E esse templo foi feito em homenagem a Apolo. Sardes hoje é uma cidade chamada Vila Turca de Sarte. Se você procurar na internet, hoje Sardes chama Vila Turca de Sartes, né? Chamada capital do antigo reino da Líbia. Lá era a capital do antigo reino da Líbia. Localizada também numa estrada que liga ali Éfeso, Esmirna e Pérgamo, ou seja, ela estava bem num eixo, né? Num eixo econômico, num eixo comercial muito importante. Ela estava numa estrada que ligava ali Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Entre algumas histórias sobre Sardes, afirmam, né, os historiadores, afirmam os manuscritos, né, as fontes de história que nós temos, que as primeiras moedas do mundo foram cunhadas lá em Sardes. As primeiras moedas do mundo foram feitas em Sardes, ou seja, as primeiras moedas que serviu de valor, de referência, né, ou seja, valor monetário, elas foram fabricadas, cunhadas nessa cidade chamada Sardes. É uma informação importante também para nós, né? Hoje nós temos aí a moeda, né? Mas a primeira moeda cunhada, impressa, gravada, se deu lá nessa cidade de Sardes. E ela recebeu de Jesus uma dura carta. E essa carta, o Senhor dizia: olha, eu conheço as tuas obras, conheço o que você faz, mas eu sei que você tem nome de que vives, mas você está morto. Apocalipse 3:1. Foi essa a dura carta, a dura repreensão do Senhor Jesus. Sei que está vivo, mas sei que estás morto, mas tem nome que está vivo. Seguindo aqui, nós vamos falar aqui da cidade de Filadélfia, a atual Alazekir, na Turquia. Essa cidade recebeu também um nome em grego que significa amor fraternal. Então, Filadélfia significa amor fraternal. Foi uma homenagem do rei Eumenes II de Pérgamo, que fez ao seu irmão mais novo, Átalo. Ele, então, o rei, né, Eumenes, quis homenagear o seu amor que ele tinha pelo seu irmão, chamado Átalo. E ele chama o seu irmão e ele coloca o nome na cidade de Filadélfia, que significa justamente isso, amor fraternal. Quando você mencionar, aí eu for ensinar, ou for pregar sobre a igreja de Filadélfia, Filadélfia significa amor fraternal. E a igreja de Filadélfia, o pastor da igreja de Filadélfia, foi muito elogiado por Jesus. Quem nunca leu, né, a carta a Filadélfia? Quem é que nunca leu a carta a Filadélfia? Na carta, nós vamos ver Jesus dizendo: eu sei que tem poucas forças, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Elogio, hein? Isso está lá em Apocalipse 3, capítulo 3 e versículo 8. Esta igreja, então, igreja de Filadélfia, foi uma carta de elogio de Jesus, né? Jesus, ele não mede elogios sobre esta igreja. Uma igreja irrepreensível, uma igreja que não tinha repreensão, não tinha o que o Senhor repreendeu. E ele tratou aí a igreja de Filadélfia como uma igreja que realmente obedece, uma igreja que honra, uma igreja que adora o nome dele, né? Uma igreja que tem temor, uma igreja que serve a ele por amor. E esse trabalho da igreja, esse esforço da igreja, ele foi honrado com o elogio do próprio Senhor Jesus àquela igreja. Seguindo aqui, nós vamos encontrar a sétima cidade, o sétimo pastor e a sétima carta, que é a carta de Laodiceia. A última carta que Jesus escreve para essa igreja chamada Laodiceia. Laodiceia também localizada ali na costa ali da Turquia. Era uma cidade, hoje, Laodiceia, atualmente ela chama Vila de Konkali,
Você pesquisar na internet Vila de Concali é a antiga Laodiceia, que também está ali na região da Turquia. Essa cidade ela foi fundada, né, por Epifânio II, nosso livro traz essa informação, em 250 anos antes de Cristo. Recebeu este nome em homenagem à sua esposa, né, Laodice, de quem ele, né, se divorciou mais tarde, e é citada aqui no livro de Apocalipse, e o Senhor faz duras críticas a esta igreja, a esta cidade. Isso está lá em Apocalipse 3, capítulo de número 15, e capítulo 3, versículo 15 e 16. Na carta enviada de Jesus, essa igreja ela foi duramente advertida, onde Jesus manda João colocar na carta, fala, João, escreve aí na carta, pega a pena, escreve aí na carta, endereça essa carta ao pastor que está lá na igreja de Laodiceia, e você vai dizer assim, olha, porque você é morno e não é quente e nem é frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Dura repreensão, Apocalipse 3:16. Quem nunca leu esse texto, né? E por que morno e nem quente? Por que não é morno e nem é crente? Porque és morno e você não é nem quente e nem frio? Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Ou seja, porque você é morno, você não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Mas é interessante que Jesus escreve isso para essa igreja de Laodiceia, também fazendo aqui uma referência à água, né, que abastecia aquela cidade. Essa informação, esse dado histórico também, ele está aqui no nosso livro de Geografia Bíblica. O autor traz esse relato histórico. Jesus usa isso fazendo referência à água que abastecia a cidade de Laodiceia, né? A história diz que Jesus ele faz referência às águas quentes porque podem ser que está associado, né, às fontes termais de Pamukkale, está aqui no nosso livro, aonde atualmente a água jorra sobre o solo, né, a água brota sobre o solo, sobre uma temperatura de 36 graus, ou seja, uma temperatura quente. Está ali no sudeste ali, né, no sudeste ali da Turquia, que fica ali o importante monte, tem um monte ali que eles chamam de Monte Anos, e essa cidade fornecia água fria, né, para Colossos. E uma vez que Laodiceia não possuía abastecimento natural, a água tinha que ser trazida, né, por aquedutos, por canos, né, lá das fontes termais de Denizli, e ela percorria cerca de 8 quilômetros de distância. A história diz que quando essa água chegava em Laodiceia, essa água já chegava morna. E é interessante que Jesus faz essa comparação com a igreja, né? Porque vocês não são nem quente e nem frio, ou seja, são mornos, no sentido de entregar ao Senhor a adoração, de entregar ao Senhor a obediência, a reverência, honrar o Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas. Vocês é morno, e eu estou pensando, disse Jesus, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não é nem quente e vocês não é frio, vocês não é água fria e nem água quente, vocês estão no meio termo, vocês estão no meio do muro, vocês estão com o pé na igreja e com o pé no mundo. Seria mais ou menos essa expressão que Jesus queria dizer. E esse relato histórico das fontes termais, nós encontramos aqui no nosso livro, viu, gente? É um dado muito importante, é um dado muito bacana para a gente estar aprendendo, estar ensinando também, né? Bom, nós encerramos aqui essas 7 cidades, passando aí por todas as cidades um pouquinho. Concluímos aqui, né, o nosso livro de Geografia Bíblica do professor João Colenda. Concluímos aqui a unidade 4 também. Concluímos esse livro
100%. Foi denso, eu sei que foi, né? Um livro com muita informação, muita profundidade de conhecimento, né? Muita história mesclada também. E foi muito gostoso, eu principalmente, especialmente, eu gostei muito, relembrar muitas coisas aqui, foi muito bom. E algumas pessoas não gostam do tema de geografia, né? Alguns falam assim, mas eu não gostava nem da escola secular, não gostava da escola secular, agora eu chego aqui no curso de teologia, tem geografia também, e de repente veio isso aqui, né? Esse turbilhão de informação, de dados geográficos, de história mesclada também com geografia, né? E isso foi muito bom. Mas tudo isso eu espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês algumas informações que possam fortalecer primeiro a fé de vocês, mas também fortalecer e trazer conhecimento teológico, conhecimento bíblico, conhecimento cultural da Bíblia, né? Para que a gente possa caminhar pela Bíblia com mais segurança, com mais firmeza e com mais conhecimento. Quando estivermos lendo, ensinando, você tiver conhecimento da região, conhecimento da situação, daquele momento, do cenário que está sendo narrado ali, aquele fato. E a minha oração é para que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Estamos juntos, né, nessa empreitada, e nós vamos agora começar um novo tema chamado profetas maiores e profetas menores. Deus abençoe a vocês. O meu pedido é que não desista, fiquem firmes com Jesus, firme nessa caminhada. Daqui a pouco a gente vai estar concluindo, vamos estar fazendo uma grande festa de formatura, vocês vão estar pondo aquela bequinha bonita, aquele capzinho, vão estar segurando o diploma, uma grande festa de formatura, vamos estar concluindo aí o nosso curso, certamente, né, você vai estar com mais segurança, mais conhecimento da Bíblia. E o importante é isso, né? O conhecimento é o que é importante para que a gente possa desfrutar do nosso relacionamento com Deus. É importante ter conhecimento. Haja visto que o profeta Oséias já dizia, né? O meu povo é destruído porque falta conhecimento e por rejeitar o conhecimento da graça de Deus. Por isso, vocês estão buscando conhecimento e nós estamos aí juntos nessa caminhada. Deus vos abençoe e Deus continue vos guardando. Foi muito bom nós encerrarmos, termos caminhado aqui sobre o livro de geografia bíblica. Foram quase 200 páginas de muito ensino e eu também os aconselho a prosseguir estudando. Há outras fontes históricas também muito legais, muito seguras, muito confiáveis e que vai enriquecer o conhecimento de cada um de vocês. Eu quero abrir aqui um pequeno parêntese só para mim, enquanto eu estou lembrando, já estamos com 38 minutos agora de gravação, algo que é muito importante eu mencionar aqui para os irmãos também, que eu tinha me esquecido. Quando se tratar do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, João ele morre de morte natural, viu, gente? João ele morre de morte natural. João é o único dos apóstolos que não é morto, né? Não é martirizado. Ele morre naturalmente, ele apaga, ele desliga, ele morre. Como eu já falei aqui, né, na aula no início, ele morreu 103 anos depois de Cristo, lá na cidade de Éfeso. E existe uma tradição, existe aí uma posição, né, um relato que João ele foi jogado pelo imperador Domiciano na época, jogado num caldeirão de óleo fervente, e que João ele saiu ileso, né, desse caldeirão de óleo fervente. Inclusive tem até vídeos, né, sobre esse fato. Eu vou deixar aqui também um vídeo para vocês desse fato, um videozinho desse fato, que João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, de azeite fervendo, e que ele saiu ileso. E dali ele foi levado para a ilha de Patmos. Muito bem. O fato dele ser levado para a ilha de Patmos, isso é bíblico, isso está na Bíblia, nós aprendemos aqui, nós conseguimos enxergar isso na Bíblia.
O fato dele ter sido jogado num caldeirão de óleo quente, óleo fervente, isso aí é um fato extra bíblico, ou seja, é uma coisa que não está na Bíblia. São informações de historiadores, são informações aí que a gente tem em livros de referência, né, em literaturas de história, literaturas que tratam sobre a história, que conta esse fato. Porém, não é algo que é bíblico. A Bíblia não fala isso. Então, quando você for mencionar, quando você for pregar, quando você for ensinar, você pode até dizer o que aconteceu, que João ele foi lançado no caldeirão, etc, e tal. Mas você terminando isso, você tem que deixar ciente para o público que é uma informação de historiador, é uma informação que não há um texto na Bíblia que fala sobre isso, tá? Nós já ouvimos muitos pregadores falando, nós temos hinos que falam sobre esse fato, né, de João Batista sendo jogado num caldeirão de óleo fervente. Porém, meus irmãos, tenhamos muito cuidado, porque essa não é uma informação bíblica, ou seja, é extra bíblica, é uma informação de historiadores. Nós acreditamos que isso pode ter acontecido, sim. Isso pode ter acontecido, as fontes são muito confiáveis, né? Que testificam esses relatos, essa tradição na biografia de João. Porém, nós não podemos afirmar dizendo que a Bíblia diz que João foi lançado num caldeirão de óleo fervente. Então, não podemos lançar isso. Você pode ensinar, você pode falar, até pregar, usando essa história. Só que deixe bem claro para o seu público, para o seu auditório, na sua mensagem, na sua aula, na sua palestra, que isso é um fato que não é a Bíblia que diz, é um fato extra-bíblico, é um fato de historiadores, né? É um fato que a história traz para nós, tá bom? Deus abençoe a todos e eu espero que vocês, numa próxima oportunidade, quem sabe aí, para frente, falando de outras disciplinas. Até lá!